Sejam bem-vindos para mais episódio daqui do podcast Migrantes, onde a gente começa sempre com a história e acaba com lições de vida, porque todas as experiências que trazem os nossos convidados são diversas, são motivadoras e inspiradoras. Hoje estou com a Guaila Brito, uma brasileira, é a nossa primeira brasileira que vai participar aqui da nossa série, na verdade, podcasts como migrantes. Vai ter mais uma brasileira que vai participar nessa primeira temporada e a Guaila teve a experiência de morar no Paraguai. Primeiramente, Guaila, quero te agradecer pela disposição, por você aceitar o convite e a todos os que estão nos assistindo, deixem depois o seu comentário do que vocês acharem desse podcast. A, a convidada de hoje, ela é formada em medicina, mas a gente vai conhecer um pouquinho sobre a sua história, sua formação, mas também ela está de volta no Brasil, então vai ser interessante conhecer essa experiência dela fora de um país e voltar para o Brasil, porque como todos migrantes, graças a Deus, alguns temos a oportunidade de voltar para o nosso país, outros não têm a oportunidade de fazê-lo, como aqui no Brasil, que é tão diverso, tem migrantes de tantas nacionalidades, então sempre é interessante ver esse efeito que gera a volta ao nosso país. Waila, seja bem-vinda. Obrigada, Carlos. Na verdade, eu fico feliz. É o segundo convite, né? Já tive outra oportunidade de falar uma vez sobre o meu estado, e você realmente sempre traz essas propostas interessantes. E foi o que me chamou a atenção, né? Você como professor, e eu sempre aprendo muito nos teus podcasts e as redes sociais que você usa. Não, não, tranquilo aqui, Uhum. eu sou o agradecido. Aliás, a minha, a minha permanência aqui no Brasil, eu falo sempre permanência porque eu não sei pensar numa coisa depois desse país, não sei se eu saia alguma vez. Então, eu tento me adequar fazendo sempre perspectiva diferente, migrantes, falando dos estados do Brasil, como aquele que a gente já fez, foi bastante enriquecedor para mim. Então, eu Uhum. tento devolver isso para as pessoas aqui no Brasil, né? Devolver essa diversidade de outras pessoas e acabando, às vezes, por uma pessoa que é estrangeira, parece não ter sentido. Porém, quando ouvem a voz de uma brasileira ou de um brasileiro, parece que existe uma comunicação implícita entre vocês, na verdade. É que ela é do meu país, ela teve essa experiência, então tem mais um pouquinho de legitimidade que a experiência de um estrangeiro no país, né? No Brasil, no caso. Waila, começa contando um pouquinho para a gente em qual ano você decidiu ir para o Paraguai e nesse É, ano que você decidiu ir, você trabalhava com o quê? Estudava? Também conta onde você é também e com quem você morava. uhum. Tinha parentes lá. E, Carlos, eu sou do Amapá, de Macapá, da capital, né? E aqui é um estado do norte do Brasil. O meu pai é médico e que sempre foi uma inspiração, e eu sempre quis fazer medicina. Mas no decorrer da vida, muitas coisas aconteceram e eu fiz direito, né, em São Luís, no Maranhão. Depois eu voltei novamente para o Amapá, e, porque nesse período eu estava trabalhando, já estava advogando, passei na OAB, então estava começando minha carreira e eu estava querendo fazer uma especialização quando eu fui apenas pedir para o meu pai um limite no cartão de crédito dele. Eu ia pagar porque eu já estava ganhando meu salário, porém ele disse não. Ele disse assim: se você quiser, você pode fazer medicina lá no Paraguai. Você não queria fazer medicina antes? É, o enteado dele já estava lá, né, um pouco mais velho do que eu. Na verdade, eu acho que ele é 8 anos mais velho do que eu. E ele deu essa oportunidade para o enteado dele. E logo de início eu disse que não, porque eu já estava querendo melhorar na minha carreira, né? Eu já tinha mudado um pouco de ideia. E eu tenho um outro irmão que é médico, e aí eu fui conversar com ele também para ver se ele liberava o cartão, para ver se eu fazia a minha pós-graduação. Queria fazer em execução imobiliária na época,
E eu estava trabalhando com isso no banco, então eu executava a casa, o, as empresas, né? Então eu fazia mais ou menos isso e eu queria continuar melhorando nisso. E aí o meu irmão chegou e conversou assim, olha, não era que tu queria fazer medicina antes? Aproveita essa oportunidade que não volta duas vezes. É que nem ganhar na loteria. Ninguém diz assim, para de trabalhar e vai estudar para fazer o que tu gosta. Então, eu resolvi, liguei para o meu pai novamente, aí eu disse, pai, eu aceito. Só que eu nunca pensei em fazer espanhol na minha vida, não sabia nada de espanhol, sempre fiz inglês na escola, estava fazendo francês na época que tem o Daniel Mitterrand, que é uma escola pública, né? Você faz prova, tipo um concurso para entrar, tem que ter uma pontuação, então estava empolgada com francês, nunca realmente pensei em falar em espanhol na minha vida, não tinha curiosidade sobre a América Latina, e eu posso até estar errada, mas eu vejo que a maioria dos brasileiros são assim, eles valorizam mais a Europa ou os Estados Unidos, né? E eu não tinha muita noção da América Latina, realmente até eu ia ao Paraguai. Eu tinha uma noção, o Chile é legal, a Argentina, mas os outros países não, é como se eles não existissem, né? Quem era o Paraguai? Eu não sabia nem quem era o Paraguai na vida. Mas era a minha oportunidade. E a oportunidade a gente não questiona muito, né? E eu falei, bom, sempre realmente foi o que eu quis fazer. Medicina era o meu sonho, né? E, claro, teve uns paralelos espirituais, assim, vamos dizer, perguntei para Deus, Deus, eu tenho que ir realmente, é isso que, né, eu tive umas confirmações, assim, estava orando no meio do culto só comigo, e aí eu lembro que o bispo, na época, falou assim, tem uma pessoa perguntando de um sonho que ela teve há 10 anos atrás, se era para ela fazer medicina, está esperando que abra o céu. Então, tipo, realmente bateu a data, depois de 10 anos, somando todo o curso de direito, né, a experiência advogando, bateu 10 anos né? Então, realmente Deus quer que eu vá, está somando com as minhas perguntas. Então, teve esse direcionamento também, né, para eu ir para lá, porque eu tinha dúvida, porque eu já tinha um pouquinho, né, uma carreira, estava começando a ser chefe, eu era chefe, e a outra chefe ia sair, eu ia ser chefe regional, né, da região norte, eu estava sendo chefe no Amapá, e depois eu ia ser chefe da região norte. Então, eu tive que pedir demissão, eles não aceitaram me demitir, eu tive que sair sem os meus direitos trabalhistas, e fui com espírito, isso em 2016, né? Cheguei lá no Paraguai dia 19 de janeiro de 2016. As aulas começariam em fevereiro. Eu nunca pensei em morar do lado de Foz, porque eu justamente queria aprender o espanhol, né? Eu sabia que se eu estivesse do lado brasileiro, a entrega não seria a mesma. Eu tinha isso em mente. Então, quando eu fui para lá, eu já tinha uma mente que eu digo assim um pouco mais madura do que quando eu fui fazer direito. E quando eu fui fazer direito, eu tinha meus 18 anos. Quando eu fui fazer medicina, eu tinha meus 29 anos, né? Então, eu que tive pouco tempo para me preparar, não tinha muita noção do espanhol, mas quando eu comecei a fazer um pouquinho de espanhol antes de ir, vi que eu dou conta, eu me viro, eu sou capaz, né? E eu vejo que Deus quer, então Deus vai, vai abrir as portas. E chegando lá, no primeiro dia de aula, eu era a pessoa que sabia melhor o espanhol, acabei sendo representante de turma, porque eu consegui entender mais e falar um pouco menos ruim do que os colegas, vamos dizer assim. E já vinha de uma postura muito responsável pela vida. Eu sempre fui assim, meus pais sempre me colocaram isso, né? Os pais são muito sérios, assim, e tal. Então, eu sempre fui representante de turma, na igreja eu participava da liderança dos jovens. Então, isso foi me capacitando um pouco, apesar de ser uma pessoa insegura demais, né? Mas eu, mesmo com medo, eu ia, né? Então, foi em 2016.
fui com esse espírito sair daqui de Macapá, tipo, não, doando o que eu tinha algumas amigas, pega o sapato, eu não vou precisar disso, eu não vou precisar dessa roupa, peguei meus livros de direito, que eu sabia que iam desatualizar, e peguei, doei a maioria, a apostila, sabia que eu estava entrando numa nova vida, e quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma mala de livros, porque eu sou muito apegada a alguns livros, inclusive eram alguns de espanhol, e uma mala de roupa. Então, era tudo que eu tinha. Era um novo começo. E essa sensação de um novo começo, de você, tipo, zerar a vida e começar, para mim foi bom, né? É uma experiência boa. A gente, quando alguém pergunta, vale a pena? Eu digo que vale a pena. E eu gostaria de zerar novas vezes, só que a gente nunca zera totalmente, porque a gente sempre vai com uma bagagem de conhecimento, né? Mas que vale a pena essa situação de, às vezes, de você parecer que está dando um passo para trás, mas você está dando, na verdade, dois para frente daqui a alguns anos. Por exemplo, o que eu vejo, a situação de vida, né? Medicina sempre foi um curso que ele ainda te proporciona alguma estabilidade a mais. O direito, ele não é tanto assim, a não ser que você faça um concurso público. Advogar não é tão lucrativo quanto as pessoas pensam. Se você for contratado de uma empresa, você tem aquele limite de valor, né? Você não consegue se desenvolver e a medicina te dá um pouquinho mais isso. Eu não estou falando só na questão financeira, porque eu realmente acho que eu nasci para a medicina, né? É um pouquinho diferente quando a gente é apaixonado. Como eu disse, meu pai é médico e foi minha inspiração, assim. Meu pai sempre veio de uma situação de pobreza e sempre foi muito humilde, muito estudioso, muito delicado com as pessoas. O que eu vejo na internet hoje que as pessoas aplaudem fulano fez a receita com desenhinho. Meu pai nunca levantou a voz para ninguém, sempre teve muita paciência para explicar os horários. Às vezes a pessoa chegava, eu acompanhando meu pai, às vezes em algumas situações de clínica, né? E ele mesmo sendo, como eu digo, serviço público, ele, olha, minha filha, ela pode ficar aqui na sala, sempre essa, essa leveza, essa gentileza, Ter essa cuidado, né? humildade. Exato. E aí, às vezes, as pessoas, não, é pessoa do interior, assim, não, a gente tem que ir embora hoje, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu preocupada, papai, o senhor não vai falar que é importante que a mulher dele fique aqui, o senhor tem que falar com ele. Eu falava assim, depois que a pessoa tinha saído, né? Aí o papai tranquila, disse, não, minha filha, ele vai entender, daqui a um tempinho ele vai voltar, quer ver? Aí passava mais ou menos umas 2 horas, aí chegava aquele senhor da área rural e dizia assim, doutor, o senhor me desculpe, agora que eu entendi que ela realmente está doente e ela precisa ficar internada, então, o senhor, a gente vai ficar, tá? Para que ela fique bem. Então, até esse time de esperar que a pessoa tenha essa compreensão, eu aprendi com meu pai, né? Assim, tive essa oportunidade de aprender com meu pai. Mas eu não vejo isso em médico nenhum, sendo bem, sendo bem sincera. Já tive experiência de acompanhar outros médicos e os médicos não têm isso, né? Então, bom, para não fugir muito, e aí cheguei ao Paraguai já com uma certa referência, no sentido de que o enteado dele já estava lá, ele já tinha passado por uma faculdade, não gostou da faculdade, mudou para outra, eu entrei diretamente nessa outra, que foi a UPAP, né? Ele me deu a orientação com a documentação, lá você não faz uma prova de vestibular para entrar, você apresenta as suas documentações de escola, de ensino médio, que você concluiu tudo, junta toda essa documentação, e aí você apresenta e já passa, claro, passando tudo pelo consulado, e lá, como é fronteira, né, Cidade da Leste, a fronteira faz fronteira com Foz do Iguaçu, e lá é uma tríplice fronteira, que tem Puerto Iguaçu, que faz parte da Argentina, né, que é isso que faz aquela região ali ser encantadora. E aí você só precisa dessa documentação. Chegando lá, como eu falei, dia 19 de janeiro, né, de 2016, eu dei a entrada na aduana,
Sabia que tinha que fazer o carnê de imigração provisório, que ele dura por 2 anos, logo em seguida você tem que fazer o definitivo, até porque você só pega o seu diploma depois que você tem toda a sua documentação definitiva. Chegou uma etapa da minha documentação que eu fiquei triste porque eu fiz tudo da forma legal, eu por ser advogada, eu mesma quis fazer a minha documentação, fiz tudo absolutamente certo, e dentro da polícia, na Interpol, o policial que estava lá roubou as pessoas. Ele pegava o dinheiro, dizia que ia fazer a documentação e não fazia, né? Então, ele falou para mim que estava pronto, eu voltei numas férias para cá, passei um mês, levei a minha mãe toda feliz, mamãe, vou pegar meu documento definitivo. Chegando lá, o policial vai e me explica, olha, né, nós sentimos muito, ele é um policial que já foi representado, já está, mas só que a gente não sabe onde essa documentação de vocês foram parar, vocês vão ter que refazer essa documentação de vocês e nós não temos como devolver os valores que ele levou, né? Não foi muito, foi mais ou menos uns 300 reais, né? Mas você não acredita que a polícia tá te furtando, né? Então, assim, essa era a parte dele, mas o que eu já tinha gastado antes com documentação saía em torno de uns 1.000 reais, né? E assim, eu tive que contar isso para minha mãe. E quando eu contei para ela, ela disse assim: Poxa, minha filha, então os nossos passeios não vão sair todos, eu vou ter que te dar esse dinheiro para que você consiga fazer sua documentação. E na época isso foi o que me deixou triste, né? Porque quando você é migrante, você faz as coisas, ou dependendo da condição de vida, você faz as coisas muito programadas, né? E sempre os pais fazendo um sacrifício, no caso dos meus pais, né? E então, assim, é uma das dificuldades de você ser migrante, porque mesmo você achando que tem um conhecimento, como eu achava que eu tinha dentro da polícia, nunca que eu ia imaginar que dentro da Interpol iam me enganar, né? Então, às vezes, umas coisas assim inacreditáveis que acontecem com a gente que migra, né? Que chega num país assim. É, E se desculpa pela. sentir, não, tranquilo, se sentir também, mesmo estando tão pertinho, em questões de país, se sentir tão vulnerável, Sim, porque é uma sensação de vulnerabilidade, na questão de que ninguém vai do seu país te defender lá, não tem instância para você colocar uma denúncia e que te representem em função às crenças que você tem, porque você é isso, formada na área, você defenderia qualquer pessoa que recebesse uma isso. denúncia desse tipo, mas você está numa localidade onde você fala e pensa e acaba agindo de melhor deixar passar, Exato. para não arrumar confusão, estou num país que não é Foi o meu e tudo exatamente mais. isso. Uma vez que você e, né, a sua família, vamos mencionar a família porque estava junta nessa Uhum, experiência não tão positiva de chegar a um país, você tem uma dificuldade com a sua documentação. Para quem assiste, vou contar uma anécdota pessoal para que vejam que é uma realidade de todos os uhum, migrantes, querendo ou não, podemos ter essas experiências. Ano passado, nós tivemos, como venezuelanos, temos dificuldades aqui no Brasil, porque é um país tão grande. E para a gente poder fazer alguma documentação, temos que ir até Brasília, ou no caso, quando tinha consulado em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, uhum, imagina você, para poder ter um RG do seu país, você tem que fazer esse percurso. E no caso, a gente tinha que fazer de ônibus, porque era muito caro ir de avião. E às vezes você tem que pegar um ônibus de 27 horas para Brasília, por exemplo. uhum, E na época, a gente agendou pelo site o dia em que a gente ia tirar foto para poder renovar o passaporte. uhum. Pois bem, alguma coisa deu no sistema. A gente sabe que foi essa coisa que deu no sistema que desapareceu a nossa solicitação. Derrubaram a nossa solicitação, a da minha esposa e a minha, e a gente acabou perdendo nessa brincadeira US$ 200. Uhum, Cada um perdeu esse dinheiro. Em conta uns R$ 1.000. uhum, Graças a Deus, eh, a gente tem pessoas ou a gente tem possibilidade de poder fazer o procedimento de novo.
tirando o custo, que era viajar, fazer o percurso até Brasília, que era uns R$ 600 a mais. Uhum. Eu pensava nessa época nas pessoas que moravam, por exemplo, e que moram ainda hoje no Rio Grande do Sul. Tem bastante Uhum. venezuelanos em Curitiba, Sim, nessa região Santa Catarina, que tem bastante venezuelanos sim. e que preferem ficar sem documentos, porque não tem como ir em Brasília fazer esse negócio ou perder esse dinheiro numa solicitação, porque você confia no sistema desse país, né? No caso da Venezuela, que você está tirando documento, você não está fazendo uma Uhum. transação econômica, é o pagamento por um trâmite público. Então Uhum. foi bastante desanimador. E eu trago aqui para vocês, para que vejam que tem coisas não tão boas também nessa Uhum. experiência. Well, uma E, vez que você faz essa, ou passa por essa experiência da documentação, ter que tirar essa documentação novamente, como é esse início no país? Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente esses primeiros passos na faculdade, uhum. né? E aí poder comentar algumas dificuldades, não apenas na questão da língua, mas também na questão do convívio, porque é uma nação diferente, embora esteja ali na fronteira, mas você tem que comer a comida do Uhum. local, tem que conviver com pessoas, fazer amizades, mesmo tendo Aham. brasileiros ali na sua turma, a gente acaba sempre tendo algum colega que não é brasileiro, no caso paraguaio. Como foi esses Uhum. primeiros momentos para você? Primeiro que para começar a estudar, eles não exigem realmente toda a documentação legalizada na hora, né? Eles te dão um prazo para você apresentar tudo em até 3 meses. Então, você começa um curso. Esse curso, vamos dizer assim, eles chamam até de matérias de nivelação, que é química, matérias básicas, assim, né? A única matéria que entra de medicina de cara é a anatomia, né? Mas aí eles colocam sociologia, essas matérias que eles chamam de nivelação. Depois disso que você entra nas matérias da medicina, da grade curricular no curso de medicina. A faculdade em si, o prédio, quando eu cheguei, no Brasil você tem prédios, claro, não estou falando de universidade pública, porque algumas, por exemplo, são bem bonitas, as públicas de São Paulo, né, São Bernardo do Campo do Vai, tudo bem estruturado, mas a maioria das universidades no Brasil, as públicas, elas são depredadas, mas quando você vai numa particular, elas são mais organizadas. Então, eu que saí de uma faculdade particular de Direito, e quando encontrei aquela faculdade de medicina ali, eu me perguntava se aquilo ali dava para fazer medicina, entende? É, só que, como eu falei, se você vai para um lugar e você não se desprende das suas crenças, você acaba não vivendo nada. E eu já estava ali, eu tinha que dar chance para aquilo ali, né? E eu peguei a primeira aula de química foi muito boa. Então, assim, por mais que o prédio, a estrutura não fosse boa, a aula foi uma das melhores aulas de química que eu tive na vida. Então, isso deu um alívio no meu coração, né? Eu digo, não é o prédio que vai fazer o meu curso, né? Quando a gente quer aprender, o importante é que, claro que uma estrutura física te ajuda, mas quem está trocando conhecimento contigo ali é o que vai fazer o grande diferencial e o quanto você se dedica, né? Então, aí também, quando eu cheguei lá, tinha aquela promessa de que nós teríamos um hospital, né? A faculdade teria um hospital e também estava construindo uma nova sede. Esse hospital, agora que está saindo do papel, ou seja, eu me formei e agora que está saindo, né? Tá, eles estão fazendo. Quando eu cheguei lá, eles disseram que era uma parceria até com o Sírio-Libanês. Aí depois eles deram a desculpa que não ia poder mais se instalar porque uma pessoa tinha patenteado o nome e o Sírio-Libanês se recusou a cumprir o contrato. Na verdade, eu não sei se isso é verdade ou não. É, o que acontece é que o Paraguai, em medicina, realmente é mais em conta, né? Aqui no Brasil, vamos dizer, um dos lugares mais baratos é ali no Tocantins, quando você inicia mais ou menos uns 3, 4 mil reais, né? Um NIG, caso ninguém conheça, é bom falando logo que Mensual? Mensal? é, E no Paraguai, quando você começa com R$ 1.000,
né? R$ 1.000 aqui no Brasil, acho que não paga nem um curso de direito, porque na minha época já não era mais isso. Na minha época, quando eu comecei, fiz o curso de direito, né, começando em 2005, era 1.200, 1.400. E se você pegar isso, o valor do salário mínimo no Brasil é 1.320, né? Claro, Então, verdade. o que acontece é que o brasileiro ele vai atrás de um sonho. Então, a maioria dos estudantes lá são brasileiros. Você encontra poucos estudantes paraguaios. O Paraguai, o salário mínimo deles é até melhor, eu acho que é o dobro do nosso, né? Porém, o Paraguai ele não é tão rico assim, né, para poder bancar um curso de medicina até o final. Normalmente eles não conseguem concluir, né? Eles entram logo no mercado de trabalho. O jovem paraguaio ele entra logo no mercado de trabalho, mais ou menos no comércio, né? Eu que estava ali na fronteira, o forte da fronteira é o comércio. E o Paraguai, vamos dizer assim, a economia do Paraguai ela é mais agrícola, né? Tem muito esse agronegócio, que não é um agronegócio assim leve, é um agronegócio forte. Eles têm essa parte agrícola, a pecuária deles é muito boa. Eu lembro que na época o meu professor de anatomia, que estava estudando já para o revalida e casou com uma mapaense, revalidou, fez residência na fronteira e está trabalhando no Pará como já ortopedista, né? E na época ele falava assim, com muito orgulho do Paraguai ter sido campeão da melhor carne, né? Exportação, melhor carne. Então, claro, aí eu só comprava carne em Foz do Iguaçu, atravessava sempre a Ponte da Amizade ali, né? Naquela época não tinha carro, então era 20 minutos andando. É, e aí comecei a comprar carne realmente do lado paraguaio, que foi me ajudando a aprender as peças de carne, né? Lomo, tapa quadril. Então, chegava. É, e realmente eu sentia um gosto diferente. Não sei se era impressão, né, por ter ganhado um prêmio na época, né, aquela né, de exportação, mas eu via assim que o que é que acontece quando você não tem um certo filtro para quem entra ali para fazer medicina, porque no Brasil você faz um vestibular, meio que você nivela as pessoas. Então, quando eu entrava no Paraguai, as pessoas ali, tinha gente que não tinha respeito pelos professores. Não estava conseguindo acompanhar aulas de química, e aí o aluno começou a falar palavrão e a professora começou a chorar, a professora paraguaia. E aí ela parou a aula. Só que no Paraguai existe um respeito muito grande pelo professor e eles se sentiram muito agredidos pelos brasileiros que chegavam exigindo muito, mas exigindo de forma desproporcional. Né? O brasileiro, como eu te falei, depende da nivelação. Eu, por exemplo, eu nunca falo alto com o professor, eu pergunto, eu dou bom dia, eu peço licença para falar. É questão de educação, mas nem todo mundo tem essa educação. E o colega na época falou que não dá palavrão, não está entendendo nada, não é assim que se aborda um professor, né? E ela estava no direito dela. Então, o colega ainda saiu falando da fragilidade, que os professores são tão fracos emocionalmente que choram durante a aula. Então, na verdade, não é fragilidade você chorar. O mundo que não entende, ainda que bom que ela conseguiu chorar, porque muitas vezes o professor no Brasil engole goela abaixo essas ofensas, porque eu tenho muitos amigos que são professores e tem que ter uma postura e depois vai fazer o choro na terapia, né? Pagada por Então, eles. é, Isso sai do bolso exatamente. deles ainda mais. Então, assim, é, eu, eu vi que mas eu sempre aprendi uma coisa com meu pai. Ele disse assim: realmente não é todo mundo. Eram mais ou menos 90 alunos na turma quando começou. Né? De 90 alunos, 90 eram brasileiros. E você vai vendo que depois as pessoas vão sentindo as suas dificuldades, ou com relação à língua, ou com relação aos hábitos, com relação à prova. Por exemplo, a primeira prova desses 90 alunos era a prova de anatomia, e de 90 alunos,
13 passamos. Eu estava dentre os 13 que passaram. Eu era já representante de turma. Então, aí os alunos vieram a questionar esse professor de anatomia, disseram que o problema era dele, porque a maioria tinha reprovado, como aqui no Brasil fala, né? Só que, na verdade, é, é o espírito da pessoa que acha que tem que ter muito tempo para estudar um determinado assunto. Porque senão os 13 que chegaram, né, era tarde, mas a gente sentou e foi estudar e chegou de manhã e fez a prova, deu certo, né? Então, às vezes, não é o ensino, e sim o aluno, por mais que seja a maioria. Não era um Exatamente. É ensino uma má ruim. compreensão da Exato. Claro democracia, é que uma má compreensão, isso, porque claro que tem a dificuldade do idioma, mas não era algo assim, não dava, era muita coisa assim, porque medicina é isso, é muita coisa. Na época, até hoje eu consigo lembrar, era a primeira prova, a inserção dos músculos do braço, né, 20 e tal, vai e volta, isso. Então, não é qualquer um que tem essa capacidade de armazenamento de informação. Porém, em eu vi que não, contexto também, porque fora do país, armazenar a informação na língua para isso, poder pôr essa informação, esse conhecimento numa prova na língua isso, local. É claro aham, que em um tempo estabelecido para essa prova, isso, eu acho uma maravilha 13 pessoas tenham superado a primeira. exato, Claro, porque para mim é um número alto, embora seja 90, mas é aham. difícil poder passar um. E na época, mesmo assim, várias pessoas foram mais uma vez agressivas, né? Então eu vi assim que, é, como eu falei, era a postura do brasileiro, né? Depois, claro, foi melhorando, já começando, você vai ganhando experiência dentro da faculdade, os professores eram muito bons, né? É, eu digo que o paraguaio é muito muito lutador mesmo, assim. Claro, todo mundo fala isso da América Latina, mas não sei, mas parece assim que o paraguaio sofreu mais, realmente. Ele vem na raça, ele não tem nada, ele só tem ele mesmo, entende? Exatamente. E por isso, por exemplo, esse professor estava estudando para o Revalida e ao mesmo tempo aproveitava para treinar com a gente, por isso que ele estava dando aula ali. Entende? Porque ele estava falando, ele tentava falar algumas coisas em português, para você ver como ele Uhum. facilitava, né? Porque ele tinha que fazer o revalida. E, assim, eu fico um pouco triste com alguns colegas que, na verdade, criticam o Paraguai em termos de ensino, e dizem, não é bom. Mas, na verdade, o que eu vi era que o colega não estudava. Entende? O método era colava na hora da prova, né? Estudava de uma didática que não era boa, que você estava decorando e não aprendendo, porque na medicina você tem que entender aquele, né? Você não está numa escola decorando. E não Então, é área social, filosofia que você vai interpretar, você não vai exato. interpretar uma operação de um braço. Uhum. Tem um jeito. E o brasileiro, ele tem assim, o paraguaio tem uma coisa bem legal, nas escolas, tudo, ensino até terminar, eles andam tipo aquelas roupinhas é, bem organizadinhas, sainha, aquela blusa social, gravatinha. E na faculdade, você tem que utilizar nos dias de prova roupa de gala. E os brasileiros eram revoltadíssimos com isso. Tu entende? Só que o que o Paraguai estava querendo te ensinar é que você tem que ter uma postura, né, para se apresentar como médico, né? Porque realmente os Exatamente. colegas iam largadões, assim, não tinham o mínimo respeito. E lá não. Você tem que ter, por exemplo, você tem que ir de salto. Quando eles dizem uma roupa de gala, não precisa ser um vestido de festa de casamento, né? É uma roupa social. Você tem que estar apresentável para uma data importante, né? Você Claro. tem que estar com a sua roupa e o jaleco. Então, eu sei que muitos colegas aprenderam a se vestir ali no Paraguai, porque vai muito com esse espírito bagunçado de universidade. E eu achava isso muito legal, entende? A pessoa Tá. se aprende até a postura de dignidade,
entende? Exatamente. Eu não acho isso ruim. E eles questionavam muito, porque, isso é ator, a gente se veste como quer, não sei o quê. E, na verdade, não é bem assim, né? Depois a pessoa vai aprendendo que, na verdade, a forma como você se porta, como você se veste, por mais que não sei, que já aceito, mas algumas pessoas, assim, vão te olhar estranho. É difícil, sim, tu chegar com uma calça toda rasgada. Imagina que você é um médico, tu tem um filho, tu chega num pediatra que está com uma roupa toda suja, toda rasgada, todo descabelado, tu vai olhar aquele médico todo sujo, com aquela. Tu vai ficar assim, será que eu vou confiar nessa pessoa? Entende? Exatamente. E A tem pessoa gente que não tem fica o bravo por mínimo, isso. né? Então, assim, foram várias coisas que culturalmente eu achei muito lindo neles. Quando o pessoal vê ali Cidade do Leste, que é fronteira, que é muito comércio, fica aquela bagunça. Aí o pessoal falava assim: o Paraguai é muito sujo, né? Na verdade, quem sujava ali na fronteira eram os brasileiros no comércio, depois eles limpavam tudinho. E eu que morava um pouco, né? Nós que morávamos lá, um pouco mais para dentro, eu achava encantador que eu ia andando para a faculdade, e de manhã cedo o Paraguai, a primeira coisa que ele faz é varrer a calçada. Eu ia passando e todo mundo de manhã cedo varrendo a calçada. Então, eles são limpos, eles são organizados, eles são simples. Não confundir sujeira com simplicidade, né? Que não é uma Exato. população rica, mas era sempre tudo E, muito organizadinho, as plantas, o jardim. e é uma questão É, de entendimento, porque se você abordar algumas outras fronteiras, que o Brasil tem muitas, não é que uhum, elas são totalmente sujas, mas elas são regiões de forte contato e vai ter sempre frequência e vai ser um aspecto como de sujeira, né? Porque é um local de uhum, comércio, de ida e volta. O comércio geralmente são comércio de, aqui no Brasil chamam de camelós, né? São pessoas uhum. que colocam o negócio dele, recolhem eles mesmos e vai embora. Mas tudo junto parece que é uma sujeira. Eu estive lá nessa Pois é, localidade. o Paraguai ali naquele início é um camelozão, né? Quem entra ali é isso, Sim. mas a cidade mesmo, depois você conhecendo, é super lindinha, é super organizada, é super limpo, A essa né? parte que eu queria chegar, né? Essa vida fora da faculdade, né? Você ficou lá aproximadamente 5 anos, né? 5 ou 6 Na anos. verdade, eu fiquei 7 anos lá, né? Porque 7 teve anos, a né? pandemia. Durante a pandemia, foi um período que eu decidi ficar, não decidi voltar para o Brasil, porque na época minha mãe estava com câncer, então era uma doença que ninguém conhecia, então eu não queria levar isso para dentro de casa. E também tinha esperança de que mesmo assim a faculdade ainda fosse voltar a funcionar, né? Começou a situação virtual, mas depois a gente tinha que ir para as práticas e não foi possível porque eles não permitiam. Mas eu fui uma das pouquíssimas brasileiras a ficar lá durante a pandemia. Ficou eu mais uma amiga. O resto, todo mundo foi embora, de 30 mil alunos, vamos dizer assim. Deve ter ficado algum outro, mas eu desconheço, né? Que foi uma amiga gaúcha. Ou seja, E perdão aí que te interrompa, no aham, momento que a gente fez a live, que eu não estou lembrando agora, esse detalhe, você estava no Paraguai, aham, na época que a gente fez a live, né? Eu acho isso. que você estava com a roupa de... Era uma camisa azul. É, sim, sim, eu lembro, Aham. lembro. E, e assim, o que eu lembro, porque como é fronteira, você não sente tanto, porque qualquer coisa você vai ali em Foz do Iguaçu, né? Mas foi um momento em que, por exemplo, eu vi o real menos valorizado do que o Guarani. Eu era obrigada 100% a comprar minhas compras no supermercado paraguaio, com um real desvalorizado. E o que aconteceu? Eu morava numa vila de casas em que as pessoas estavam com tanto medo e que não sabiam que era pandemia, que os próprios paraguaios abandonaram as suas casas e foram para os interiores do Paraguai. Mais interior ainda, né? E eu fiquei sozinha nessa vila. Então, o dono da vila até disse assim: é melhor tu voltar para o Brasil, porque tu vai ser assaltada. A gente está indo embora porque a gente está com medo de ser assaltado. A gente vai ser agredido, as pessoas vão começar a passar fome. E o que me impressionou na época foi justamente o contrário. Eu vi a população, eu estava com medo, claro, de início,
mas a população pobre, né, se organizou de uma forma que eles fizeram olhas comunitárias. As pessoas cozinhavam junto e faziam, alguém era responsável, e alguém, olha, se quiser comer, pode pegar aqui comida, né? E algumas pessoas eram solidárias distribuindo macarrão, fidel, né? Então, o que era para ter numa situação, vamos dizer assim, vai ter, vão saquear a casa, vai ter não sei o que, não, não teve isso, né? Eles respeitaram muito bem a regra sanitária, né? Eu acho que tem até um vídeo na internet que aparece uma mulher que puxa o cabelo ou espirra em alguém, era no Paraguai essa situação, porque eles foram cri-cris, né? Então, questão de higiene, spray, álcool, né? E o que me impressiona lá é justamente isso, porque não tem uma regra clara. Por exemplo, em Cidade do Leste, as casas não têm numeração. Então, para você chegar lá, você tem que dar aquele endereço, é perto da pizzaria Mili, que fica perto do posto tal, entrando na rua tal. Na capital é tudo normal, entendeu? Mas em cidades do leste, não. E aí você diz assim, sim, como é que vai funcionar isso? Mas funciona, do jeito deles funciona, não tem correio. Se você quiser fazer uma importação, você vai e contrata uma cabine de importação e chega, né? Mas a gente está acostumado em ver a numeração, chega o delivery, né? Hoje tem até uma facilidade que você manda o GPS, né? Manda a localização certinho, mas ainda tem lá e muito isso, sai perto de tal, entrando na rua tal, com o muro tal. E o pessoal acerta, né? Então flui do jeito deles. E isso eu chego a associar com o sistema de saúde, porque o que que aconteceu? Quando eu fui para a prática hospitalar, no meu internato, no Brasil a gente tem a triagem, né? Para dizer, né? Colocam aquelas pulseirinhas com as cores. Lá não. Lá era o hospital de Salto del Guairá, não existe triagem. A pessoa sabe onde é clínica médica, onde é urgência, onde é pediatria, né? Onde é trauma e vai entrando, não existe essa triagem. E flui. É aquela coisa assim, magicamente flui, né? E no Brasil você faz toda aquela triagem, não nos postinhos, não. Nos postinhos, por exemplo, eu chegava muito cedo, lá se chamam dispensários. Eu sempre gostava de chegar cedo porque por mais que, vamos dizer assim, por mais que seja serviço, que o pessoal diz assim, meus colegas não queriam chegar cedo porque eles diziam que era um serviço de enfermagem. Mas eu achava que muito importante eu ficar escutando, porque eu sei. Hoje eu tenho uma experiência assim, sem igual, de aferir pressão, né? Uma segurança, porque eu fazia muito, eu chegava 1, 2 horas antes para fazer essa triagem do coxinho. Mas no hospital não, eu achava isso incrível, porque você estava ali dentro, aí chegava a pessoa e dizia assim, caiu da escada. Aí, sim, qual o seu nome? Anotava num livro, de forma simplificada, anotava, seu nome, quanto foi? O que aconteceu? Aí você fazia, olhava para o paciente está consciente, está falando, vamos fazer o raio-x. Já ia para o raio-x. Claro. Então, assim, quando voltava, mostra, aí, quando saiu o raio-x, você até eles dizem assim, fulano, leva o paciente até o raio-x, entende? Para o interno lá. O interno levava, aí o interno dizia assim, olha, quando o seu raio-x estiver pronto, você traz de volta. E aí você já estava atendendo outros pacientes, estava fluindo ali a consulta. Você Claro. numa banquinha e fluindo, e só 2 macas, e os pacientes entrando no lugar certo, que já sabia, claro, tinha na placa, na porta, tinha trauma, tinha clínica médica, tinha pediatria, né? E quando tinha que fazer tomo, vai para a tomografia, então pronto, isso aqui precisa de tomografia, né? E aí o paciente voltava, isso aqui realmente você vai ter que operar, né? Vai ter que colocar tantos pinos e tal, tal, tal. Aí a gente disse assim, quem é que vai fazer a ficha de internação? Né? Porque às vezes... Claro. E aí um aluno pegava e fazia a ficha, né? Qualquer um que quisesse, quem não quisesse, o pessoal tinha preguiça de fazer, porque preencher documento sempre é chato, né? Você tem que colocar todos os detalhes ali do que está vendo do paciente, Uhum. verificar todos. Estava pronta a ficha de internação, internava, no outro dia ele operava. Se tu for ver isso aqui no Brasil, isso não existe.
Uma pessoa que É? chega, a não ser, não, aqui no Brasil, se for um negócio assim, é cirurgia programada. Tu faz daqui a 2, 3, 6 meses, dependendo. Eu Tu tive fica uma experiência, esperando. eu A jogando não ser que vôlei, seja entre a vida e a morte. Aí o cara vai te operar logo. eu Entendeu? tava, sim, sim, eu tive uma experiência, é, fui jogar vôlei num domingo, e Aham, era vôlei na areia. Eu fui pegar a bola, só agachei para pegar a bola. Na primeira jogada, primeira, como é que chama aqui? Primeira partida de vôlei. aham. Eu fui pegar a Primeiro bola, set? Ah, não sei. é, pegar a bola, e quando agachei, deu uma coisa na coluna que eu fiquei como Aham, caindo, né? Fiquei aí, e a dor intensa, só aumentava. Ah, não vou. Eu tentei mesmo assim jogar, porque eu conseguia me esticar, mas imediatamente voltava a dor. Ah, vou tentar, vou tentar. Ao final das contas, eu voltei para casa, e no outro dia fui no SUS e fiquei, eu quase que, assim, ia com quase que as duas mãos tocando o chão para a primeira triagem, que é onde eles vão anotar, aham, receber as explicações que a gente vai dar, e eu quase assim aham, todo, aham, parecia um alambre. aham, E ela me deu ali o papel, falou, ah, tem que aguardar o número no telão. Mas a dor era forte. Enfim, aí ficou como 1 hora e meia para poder ser chamado no telão, só que uhum, eu não ia entrar para ser atendido pelo médico. Eu ia para outra fila, estava dentro de um uhum, corredor, aí eu ia continuar esperando, até que o médico saiu e falou, ah, Carlos, tá. Entrei. O cara só levantou minha camisa, aham. n- não fez mais nada, deu uma nota aí com Medicação? o A nome da receita? medicação, e para Aham, colocar uma injeção ali do lado, mas eu não precisa raio-x, não, será que tem alguma coisa inflamada ali, seja sério, porque a coluna, eu sempre faço esporte, não é algo assim uhum. tenha acontecido assim, outra vez na minha vida, é a primeira vez que eu, e ainda não forcei muito, não, não precisa não. Aí eu voltei para casa, eu falei, eu, eu perder o andar aqui, não É, consegui caminhar, ninguém vai saber. Pois o que pois me é. impressionou foi isso, que essa falta de, pelo menos, a preocupação. De que, olha, cara, vou te dar essa medicação aqui, porque hoje está um pouquinho gente, mas tem aqui, pega essa, esse procedimento, você vai fazer o raio-x tal dia, ou vai lá, faz, se puder fazer na área particular, faz, porque é importantíssimo você tirar dúvida. Pode ser que Uhum, inflamou alguma, não sei, uma costela, alguma coisa, coluna, uhum. mas nada disso. Então Pois falta, é. sim, teve, né, essa experiência de falta de involucrar mais o médico. Não, e comigo aconteceu algo parecido que eu fraturei o dedo do pé, né? E umas 2, 3 vezes, por uma debilidade de quem faz cirurgia bariátrica, né? Que dá esse problema, realmente fica com os ossos fracos, tem que fazer uma reposição. E aí, a primeira vez eu, por ser médica mesmo, estudante, né, eu mesma fiz a atadura, e na segunda vez eu disse, quer saber, eu vou lá justamente em Guaíra, faz parte do Paraná, fronteira, né. Chegando lá, foi essa mesma demora, fez o raio-x, aí na hora da consulta a doutora chamou, depois de umas 3 horas, assim, esperando, né? Eu até estava arrependida, porque se fosse lá, eu sendo interna, aí que ia ser rápido mesmo, né? Que eu mesma ia fazer o pedido e já fazia o raio-x. Aí, na hora, saiu o resultado, aí ela disse assim, mas nós precisamos do parecer do ortopedista. Aí ela disse assim, não tem hora para sair a resposta. Eu esperei mais umas 3 horas, não saiu. Aí eu disse assim, doutora, eu posso bater uma foto? Aí eu mandei a foto para uma das professoras médicas de lá, ortopedista, doutora Patrícia. Aí ela disse, só fez marcar assim, tá bem aqui a fratura, só trincou. Vem-te embora, por que tu não fez aqui no Paraguai, não sei o quê, tu já começou a tomar de forma. Eu digo, não, doutora, já até fiz a atadura, ou seja, é, então, assim, tudo bem que a gente está com um país de 7 milhões e o Brasil é realmente imenso, mas existem algumas coisas que realmente existem algumas burocracias no Brasil que dava para melhorar.
essa agilidade, não precisava tanto, apesar de que... Claro, porque tem critérios Isso. para cada cidade, um determinado número de postos de saúde. Isso não é uma, não que isso seja um mesmo equilíbrio que a gente vai aplicar para o Paraguai, mas além de existir uma certa quantidade de habitantes numa cidade, existe um número de consultas. Ou seja, Uhum, tem aqui na cidade onde eu moro, tem 700 mil pessoas. Cada bairro uhum, tem um posto de saúde. Cara, mas não é que o bairro tem 10 mil pessoas, você vai deixar só um posto de saúde, não, porque o volume de consulta toda hora está chegando gente que teve acidente, porque tem a Dutra, que é uma estrada aqui de São uhum, Paulo, por perto. Tem várias localidades de construção, motos, como é que é? Os motoqueiros aqui que vivem entregando comida, toda hora tem um acidente, ou seja, isso já categoriza ao posto de uhum, saúde como um posto de alta frequência. Então você tem numa manhã de uma segunda-feira tem idosos que vão para controle, mas que eles têm prioridade. Tem pessoas que tiveram alguma acidente, perdão, e vai enchendo. Tem pessoas que têm gripe, tem pessoas que têm isso aqui, e tinha tudo isso lá numa mesma sala. E eu assim, cara, eu só preciso que alguém me dê para fazer um raio-x, porque eu só quero tirar dúvida, mas a dor era forte. E é uhum, delicado, porque a região do corpo, a coluna, nossa senhora. Depois disso, eu teve meio que tenho sinais de que alguma lesão séria aconteceu, porque quando eu ultrapasso 2 horas jogando, a coluna começa a doer. É como que alguma coisa deve ter acontecido de fato, que não é a mesma condição física que eu tinha uhum. apenas há 1 ano e meio atrás. Isso mudou muito e eu atribuo que possa ter sido, né, nessa lesão que eu tive. Bom, você comentou esses aspectos culturais, de tratamento, inclusive na parte de saúde, mas também na parte da educação, o qual é importante. Eu acredito que o brasileiro que esteja escutando, essas experiências sirvam muito para ter a noção, né, de que Uhum. na, nas, nada deve se comparar totalmente ao Brasil, apenas uma Não, experiência para não é serem. nada que eu queira dizer que um é melhor do que o outro, não é isso, Exatamente. entende? Mas, por exemplo, a questão do meu internato, eu realmente saí muito satisfeita, porque a humanidade e a paciência dos professores que eles tinham para ensinar, pessoas humildes, pessoas simples, falando com muita. Por exemplo, você via que o brasileiro não queria fazer, não queria levar, não queria carregar, porque achava que quem carrega é maqueiro, né? Mas lá você aprende a ter humildade, você vai carregar. Você vai levar a pessoa até o laboratório. Amiga, a doutora falava, amiga, vá com a paciente até o local onde é o laboratório, né? E com o tempo depois a pessoa vai aprendendo, só que para eles é natural isso. Quem trabalha lá dentro do hospital já tem esse time, já que eu não estou, né? Se eu puder, eu faço. Vamos ver o que dá para fazer aqui. É sempre alguém tentando se encaixar em alguma coisa. Eu estou falando dos paraguaios mesmo, né? Sim, E, e bom, e eu fiz essas coisas, isso eu acho que me tornou diferente nisso. Porque hoje eu tenho essa paciência, sei que é difícil, porque eu sei me colocar no trabalho do outro, né? Eu sei que não é fácil, eu sei como pedir, como conversar, né? E aqui eu já vi algumas cenas que, tipo, isso aqui é serviço da enfermagem. Eu não preencho ficha porque isso aqui é serviço da enfermagem. Entende? Então, assim, hoje eu já não brigo mais com ninguém na minha vida, eu só faço o que eu tenho que fazer, não que discuto com ninguém. Mas aí eu vejo que a educação foi diferente. Eu tive uma formação diferente, fulano teve uma formação diferente, né? A enfermeira vai ficar odiando ela, não mim, não eu, né? Então, o que por mais que falem mal do Paraguai, na verdade eu acho que o Paraguai foi um presente de Deus, assim. É como estou dizendo, eu vi os caras fazendo uns milagres lá em termos cirúrgicos, em termos de atendimento ao paciente. Aqui a gente tem muito mais tecnologia no Brasil, tem muito mais recursos e eles fazem coisas boas tendo bem menos.
né? É isso que eu vejo. Um atendimento, inclusive, humanizado, né, em questões Isso, de mais no humanizado. serviço. Bom, eh, sempre tem pontos a favor, né, como você comentou, e tem pontos não tão a favor, coisas que você sugeriria, digamos, partindo da sua experiência, que poderiam ter sido melhores. E eu queria chegar em alguns deles, né, mas Uhum. para entender talvez alguns achismos que você possa ter tido do país antes de viajar. Coisas que você achava do Paraguai ou que mesmo assim você desconhecia e chegando lá, você acabou descobrindo que era outra realidade. É, o primeiro lugar que eu viajei foi em uma cidade chamada Encarnação. Encarnação já tinha tipo 400 anos, né? Aí Aham. quando eu cheguei ali e vi aquela lá costaneira, aí tem até uma música, não, 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 costaneira. Caraca, eu nunca imaginei tanta cultura, tanta beleza, tanta coisa linda num negócio chamado Paraguai, né? Ou então América Latina. Estou te falando que eu tinha ideia, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para a França, vou não sei o quê. E é um lugar assim deslumbrante, a praia, os restaurantes, tu olha assim, eu estou fora realmente do Brasil. Eu não esperava. É uma cidade de 400 anos, fundada pelos jesuítas. E quando eu imaginava entrando no interior do Paraguai, né? Imaginava, não vou encontrar nada. Nossa, é uma cidade esplendorosa, orla linda. Nesse dia até tive dificuldade um pouco com o espanhol, porque na fronteira você fala o portunhol, e lá era o espanhol mesmo. E aquela praia, só que de água doce, e faz outra fronteira com a Argentina também lá, né? As ruínas jesuíticas que tem ali perto, no outro, bem perto em Misiones, né? Tanto que eu tive a oportunidade de conhecer o Marco das Três Fronteiras do lado do Brasil antes de ser o que ele era hoje. E para tornar o que ele é bonito hoje, eles imitaram as ruínas jesuíticas, que eu conheci Nossa. presencialmente, lá do Paraguai. Não é aquelas ruínas do Brasil, são as ruínas Sim. do Paraguai, que elas são lindas. Inclusive, como eu digo, se eu tivesse tido dinheiro, eu queria que as minhas fotos de formatura tivessem sido lá, né? De tão lindo que é o cenário. Então, você não imagina tanta história, né? O Brasil também, né? 500 anos, lá 400 anos, então, dessa cidade e uma orla bonita, uma história gigantesca, né? Outra coisa que eu que não valorizava o espanhol, né? Não no sentido de desprezar, mas não tinha noção. é, a maioria das traduções elas são feitas primeiro para o espanhol e não tem tanta tradução para o português quanto para o espanhol. Então, às vezes, tem alguns livros de medicina que ou você vai achar eles em inglês ou em espanhol. Eu digo, graças a Deus eu sei espanhol. Né? É Eu não verdade. domino tanto o inglês assim. Tem um patologista que eu gosto muito, custa R$ 7.000 esse livro, mas só tem ele em espanhol e inglês, entende? E Sim. aí o pessoal, os brasileiros se batem para fazer a tradução do inglês e não fica bem aquela tradução se você não tem o domínio. Quando você tem um convívio com a língua, mas enfim. Então, hoje em dia, eu digo que aprender o espanhol assim um pouco mais, né? E justamente eu que conheci você, justamente querendo aprender mais o espanhol, me deu uma nova visão de mundo. Isso fez eu valorizar essa América Latina, porque o que que acontece? A gente só acha que é só a grama do vizinho que é mais bonita. E às vezes você está num lugar que é o paraíso, é bom, e você só quer valorizar o de fora. E realmente, sendo que dentro do país existe muito lugar bonito para visitar, para conhecer e ser valorizado. Hoje, depois de tudo que eu vivi esses anos e já dirigi, por exemplo, eu já atravessei o Brasil todinho de carro. Quando eu voltei para Sério? cá, sério, eu saí do Paraguai, né? E cheguei até São Luís. Depois de São Luís, coloquei o carro dentro de uma balsa, porque para cá, para Amapá, você enfim de avião ou de barco, e fui pegar o carro em Santana, na Amapá, a cidade na qual eu vou trabalhar agora no Mais Médicos, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer lugares, e hoje em dia eu digo assim que vale a pena você pegar um carro e conhecer os lugares sem medo.
né? Eu já fui para Gramado também de carro, saindo de lá do Paraguai até Gramado, dá 14 horas de carro. Nessa época eu estava com meu pai, minha madrasta e tudo. Então, eu já fiz esse percurso do sul até o norte do Brasil, né? Passando um pouquinho pelo Nordeste, porque eu dei uma entrada em São Luís, que é onde meu irmão mora. E, e aí tem tanto lugar, não só no Brasil, que eu quero conhecer, que é bonito, que vale a pena, que as pessoas são interessantes, por mais que seja Brasil, como eu digo, porque eu sou brasileira, mas situações em que eu conheci dentro do Paraguai que eu não achava que eu fosse encontrar algo tão lindo, né? E outros relatos de pessoas, por exemplo, na Argentina eu encontrei isso, hoje eu já saio pesquisando coisas assim, eu digo, cara, isso é bem aqui, não é tão longe, não é tão impossível, né? Que lindo. Aí uma amiga fez, eu fui de carro, a amiga fez essa viagem de moto, Eu entende? fico. O que você está falando é uma espécie de um ativismo turístico. Vou colocar aqui um Aham, assunto, porque é, você falou da questão da língua, né? aham, Muita gente se distancia da língua por assumi-la innecessária. Ok, é uma aham, decisão. E tem pessoas que se afastam da língua por assumi-la uma língua difícil. Aí é um aham, argumento também válido. Mas tem aham, pessoas que se afastam dos lugares sem saber isso, e sem ter argumentos. Porque, por exemplo, aham, muita gente no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, assume que a Argentina fica em outro continente mesmo estando no lado. É difícil, cara. Você pega um ônibus na rodoviária, vai dar 21, 22 horas. Você vai estar em Foz do Iguaçu. aham, Só vai atravessar ali se for pelo estado de Paraná, né? Pode ir para Uruguai, descendo mais para o Rio Grande do Sul. Então, tem a possibilidade de conhecer o lado. Não é caro, se você aham, poupar, se você tirar o dinheiro do que a gente gasta no mês, aham. é Não, barato em comparação. não, e é outra coisa, Carlos, assim, como a gente vai aprendendo, né? Eu, por morar ali na fronteira, eu te falei que tem Puerto Iguaçu, na Argentina, ali tem Uhum, aeroporto. Dali, também, se tu não quiser ir de ônibus ou de carro para Buenos Aires, tu pega um avião, é rapidinho, tu tá em Buenos Aires, tu gastou R$ 400, tu não chega cansado. exatamente. Então, Diminui. assim, é uma riqueza cultural tamanha que eu não entendia. Hoje o espanhol me dá essa possibilidade. Se eu quiser, eu saio de um voo argentino e vou para a Europa no voo argentino, às vezes mais barato que no Brasil. Fica umas Entende? 2 semanas lá na Volto. Argentina Isso, e daí entende? pega e vai para outro lado. A minha esposa Exatamente. fez isso ela perdeu a oportunidade de fazer isso, na verdade. Foi Aham, para o Chile, porque ela recebeu o convite na empresa e ela já tinha uma viagem marcada para a Colômbia. Aí uhum. ela, quando chegou no Brasil, ela fez assim, esse gesto aqui. Eu sou. Porque ela devia ter aproveitado já no Chile e comprar a passagem do Chile para a Colômbia, que seria muito mais barata do que Isso. do Brasil para. Pois é. E a riqueza cultural é diferente o espanhol, claro, de uma região para outra, né? Só que você se vai. Minha dificuldade era a minha timidez em estar falando errado, em estar passando vergonha em estar falando errado, né? É, foi a minha maior barreira, assim, não, com relação a. Mas o que me ajudou bastante, como eu digo assim, desse jeito brasileiro, é que o brasileiro chega sorrindo, né? Dá a Aham. cara a tapa, né? Bora se colar, colou. É, então, e o latino em si é bem receptivo, né? É, e hoje em dia é algo que eu pretendo fazer quando eu tiver condições. Antigamente, o que eu pensava em ir para a Europa, em ir para a França, em conhecer, não que eu não queira conhecer, mas hoje em dia eu já quero fazer percursos diferentes. Já tenho Uhum, vontades diferentes na América Latina. Não, eu quero ir lá em Bariloche. E eu vi como é que o uhum. pessoal vai. Uma amiga gastou saindo de Foz do Iguaçu, recente agora com um namorado, R$ 2.500 ida e de volta. Estava lá curtindo a neve, aquelas banheiras aquecidas. Ela e ele, 2.500. O que é R$ 2.500 que eu passei? Ela passou 10 dias lá. Ela passou Uhum. 10 dias com hotel, com passagem, com tudo. R$ 2.500. Amanda, vou Eu, até falar o nome para não dizer que eu estou mentindo.
A minha esposa, ela me ensina a ter Aham. essa mente à disposição. Não Aventureira. precisa ter essa disposição, porque essa época da pandemia, obviamente, muita gente pensou em que a sensação da vida ela é leve, né? Leve no sentido de ela é efímera. Muita gente Uhum, aprendeu isso. Então, aconteceu nas nossas cabeças esse sentido, cara, aproveitar o tempo. E uhum, a gente o que faz? A gente pega viagens curtas e de volta, são R$ 200 e a gente vai em locais específicos. A gente paga o cara que vai levar a gente, aqui na cidade está em tipo uma van, 30 uhum, pessoas, você paga R$ 300 e eles levam a alguma localidade de São Paulo, que é turística, é importante. E eu acabei conhecendo, já vão uns 7 locais que eu visitei. Conheci uma que chama Olambra, que é uma comunidade fundada por holandeses. Aqui no uhum, Brasil, a primeira comunidade fundada na América Latina para os holandeses. O passeio conta com toda uma história que eles vão narrando para que você entenda porque eles foram, o assentamento é ali e não em outras partes do Brasil, do que eles vivem, como é a economia no local, e você vê o que tem no próprio Brasil, muita gente desconhece, né? E tem inúmeras comunidades europeias, aqui no sul principalmente. Então, é uma lição de vida que eu fico refletindo. Eu não tive esse interesse no meu país, na Venezuela. Ninguém chegou e cutucou na minha orelha, conhece seu país é bom. uhum. E a Venezuela tem paraísos, né? Sim. Falando nem por me achar, mas é um país muito abençoado naturalmente. Talvez não tenha uma Uhum. estrutura, claro, como muito da mídia É, dos Eu países da estava eu América tava Latina. vendo quando você estava falando dos imóveis, que as pessoas estão saindo, né, de lá, aqueles Exato, imóveis que. é uma Aham. realidade que vem atravessando O e obviamente preço. vai ter um Aham. esforço imenso da Venezuela e dos venezuelanos se a gente quiser ter esse país de volta. É uma coisa absurda que a gente vai ter que fazer os sacrifícios. Muita gente vai ter que voltar se quiser o país de volta porque está sendo despovoado, literalmente. Uhum. Tem cidades que estão cada vez com menos pessoas. Isso aumenta a violência, obviamente. Os imóveis lá embaixo, os valores, ainda mais tão baixo que muita gente. Isso explica que muita gente não tenha para pagar esses imóveis. Uhum. Apartamento frente à praia, na frente da praia, Margarita, uma coisa que jamais ninguém pagaria isso, R$ 150 mil, apartamento na frente Uhum. da praia, e os venezuelanos não têm para comprar isso. Quem geralmente está investindo, às vezes Uhum. nem está na Venezuela, a gente está Uhum. comprando de fora. Então é uma lição de vida que é interessante porque também temos na realidade no Brasil, muita gente não terá oportunidade de, não tem na verdade oportunidade de fazer essas viagens curtas ou longas, mas que Uhum. saiba que não é um impedimento, não é que você vai estar É, sempre nessa situação. aham. Mas também uma coisa assim, às vezes não precisa, como eu digo assim, ser tão caro. Eu acho que às vezes basta um pouquinho de ousadia da pessoa, Uhum. de criar coragem. Por exemplo, quando eu fui à Encarnação, eu fui com 2 colegas e mais uma colega, ou seja, nós éramos 4, um colega que já tinha carro, colocamos combustível e fomos para a Encarnação, para uma das minhas melhores surpresas do Paraguai, para eu falar até hoje, que isso, vai lá, Paraguai tem muita coisa, é lindo, é maravilhoso, eu vim com uma escultura assim, né, de lá, que eu saí encantada. Então, às vezes a gente coloca muito obstáculo nas coisas. E aí, se tu se juntar com as pessoas certas, que isso também é importante, porque tem gente que é chato pra caramba para viajar, reclama demais, aí não vale a pena viajar. Mas tu vai Eu fui adquirindo assim, essas sabe? experiências. Pode continuar, o meu áudio está atrasado, mas eu fui assim, Aham, eu mudei isso, estou mudando isso, porque eu era muito exigente. Não do local, aham, não do local, era uma exigência na idealização da viagem, como aham. uma realização. Então eu mudei isso, falei, não, mesmo na simpleza da viagem, ela vale a pena ser vivida, ela vale a pena ser merecida também. É que eu vi que não existe uma viagem perfeita, por mais que você planeje ter um conforto, sempre vai ter algum perrengue na viagem, né? E aí é o teu olhar sobre aquela situação que vai fazer ficar bom. Porque, por exemplo, mais uma vez, todo mundo estudante.
o que que a gente vai fazer hoje? Vamos pegar um ônibus e vamos lá em Misiones, lá na Argentina, comer um churrasco lá da feirinha? Vamos! Era R$ 4 o ônibus, entende? A gente passou o dia todo, né? 4 para ir, 4 para voltar, que é fronteira ali, né, ainda. E aí cada um juntou mais R$ 30 e fez um bom almoço, né? E ficamos passeando, olhando, ninguém comprou nada, né? E outra coisa, não sei o que que aquela água da Argentina tem, que ela é salgada pra caramba. Eu ainda não tomei uma água na Argentina que não fosse salgada, não sei por quê, mas acho que eu comprei por lá, sempre tem aquele gosto salgadinho, assim. Parece que não mata a sede. Eu não sei se é alguma coisa, tipo legislação deles, que tem que ter determinado nível de sódio, mas até então, acho que eu provei da água da Argentina. Eu prefiro levar minha água do Brasil para lá. A minha experiência de vida é essa. Toda vez que eu vou para a Argentina, eu levo a minha garrafa de água, porque a de lá deles eu acho salgada. Então, assim, são esses detalhes. Aí, por exemplo, hoje, meu aniversário, né? Eu estava querendo ver o que que dava para fazer, ainda não comecei a trabalhar, morrendo de saudade dos queijos da Argentina. Barato, deliciosos, aqueles vinhos que a gente, estudante, consegue pagar e aqui no Brasil não. Então, assim, você saber aproveitar o ambiente em que você está. Não existe nada perfeito, né? É, eu estava no paraíso e não sabia, entende? Quando você, por exemplo, voltar para cá, eu sinto muita falta do sul, né? Eu comecei a ter hábitos em que eu sinto falta, como eu estou te falando, essa situação do queijo. Enquanto eu pagava numa peça inteira de queijo, 1 quilo, eu pagava R$ 50. Aqui, se eu fui ver a mesma fatia do queijo, um triângulozinho, 85, e não dava 200 e poucas gramas. Aí eu falei, que saudade da Argentina, né? Então, felizmente agora eu não posso, né? Mas é isso que a gente tem que entender, né? Senão a gente não sabe viver bem e agradecer pelo que tem, as oportunidades que vai tendo e tentando melhorar. E eu acho que é por isso que a gente acaba sendo imigrante. A gente vai para algum lugar porque você procura sair de uma situação desconfortável, você quer crescer pessoalmente, você quer crescer profissionalmente, você quer ter novas oportunidades. E, e às vezes você volta, por exemplo, eu sinto saudade do frio, né? Quando eu fui pegar meu diploma agora, graças a Deus fez uns 7 graus, que eu disse assim, foi Deus que me abençoou. Eu tomei um vinho, né? Com 7 graus, chegou, olhava para o céu assim, dizia obrigada, Deus estava vindo pegar meu diploma, mas estava curtindo aquele frio. Aqui na minha cidade não tem frio. É Tá. calor, o pessoal brinca, né? É um sol para cada um aqui, de tão quente que é, né? Então, você tem que se readaptar. Lá é quente, Foz tem, às vezes a gente chama Foz de forno do Iguaçu, né? Não só Foz do Iguaçu, forno do Iguaçu. Mas não é o ano todo que é quente, né? Claro que a tua diferença, por exemplo, lá eu tinha ar-condicionado, na minha casa aqui eu não tenho ar-condicionado, né? E eu vou ter, daqui a um tempo, como eu te disse, vou começar a trabalhar, né? Vou colocar energia solar, a gente vai trabalhando, vai melhorando, vai fazendo as coisas de acordo com a possibilidade. Só que era muito bom. Se eu soubesse, eu tinha ficado um pouquinho mais lá, tinha dado um jeito de ficar um pouquinho mais, entende? Você passa a saudade normalmente que você tem de algumas coisas são coisas que já ficaram no passado e que não vão ser mais como antigamente. Se tu voltar para a Sim. Venezuela, tu vai sentir isso. Não é mais aquele rio que tu tomava banho, com aqueles amigos que tu tomava banho, porque os teus amigos seguiram uma vida diferente. Eu cheguei aqui, a maioria dos meus amigos está casada, as minhas amigas não saem nem para tomar um café, que não conseguem, porque tem filho, tem que buscar na escola, tem que levar. é, Algumas têm filhos autistas, tem que levar na terapia, tem que levar aquilo. E eu cheguei uma pessoa que acabou de se formar, né? Praticamente recomeçando a vida. Então, são ritmos de vida diferentes. E aí você vai tendo que se adaptar à nova realidade, né? E para mim essa adaptação foi difícil, porque as pessoas já estavam acostumadas, minha mãe acostumada com o estilo de vida dela, com o horário dela, e
logo de início eu sofri bastante, é como se lá tivesse se tornado a minha casa e aqui eu tivesse fora. Essa é a Uhum. sensação, né? Tanto que eu voltaria, espero voltar. Mas para eu voltar, eu quero voltar especialista, né? Sim. E sim, eu gostei demais da área da fronteira, ao ponto de dizer assim, é aqui que eu quero terminar os meus dias. Mas até eu chegar lá, eu preciso fazer umas especializações, algumas coisas assim. Abriria alguns empreendimentos do lado do Paraguai, que eu vejo que tem falta algumas coisas. Por exemplo, na cidade onde eu estava não tinha endoscopia. As pessoas tinham que viajar para Assunção, né, para fazer endoscopia. Ou então atravessar 20 minutos de carro, 30 minutos de carro, para chegar em Guaíra, né? Que lá tinha, ficava mais próximo que Assunção. Então, eu, como brasileira, quando alguém me consultava, eu até falava assim, porque normalmente o certo é você encaminhar o paraguaio para dentro do país dele. Mas eu, como tenho consciência que tem o SUS é para todos, e eu chegava e dizia assim: olha, aqui na fronteira, tu pode consultar pelo SUS e tu consegue a endoscopia. Não é porque tu é estrangeiro que tu não vai ser atendido no Brasil. Então, eu podia também fazer essa troca, eu não era, como eu digo, egoísta, né? Ao ponto de não passar uma informação para o meu paciente sabendo que ele estava 30 minutos e o outro estava 6 horas de viagem, né, para Assunção. Então, ou seja, o que é que voltando para lá, eu coloco uma endoscopia, vamos dizer assim, né? Vai Você que sim, né? vê, Pelo amor de Deus. e aí é um local que eu fiz muitas amizades, amizades boas que eu sinto falta, saudade, a recepção, o carinho, o respeito, tudo o que eu aprendi é como se tornaram a minha família. Os meus professores, né, não tem aquela distância que aqui no todo mundo comenta, no Brasil tu não tem acesso aos teus professores dessa mesma forma. A minha professora me chamava para comer um assado, veni, ou então um cocido paraguaio. Aham. E eu passei a gostar tanto que eu já trouxe na minha mala o que antes eu levava daqui da Amapá, por exemplo, farinha, camarão, que eu sentia falta. Quando eu vou lá, eu já trago o inverso, eu trago o mate do chimarrão, o mate do cozido, né, que são coisas diferentes, são as coisas de lá que eu trago. Quando eu Uhum. vou lá, eu não posso ficar sem o meu cocido, Eu estava entende? pensando, Waila, nessa. Você comentou bem no início que você teve Uhum, teve a oportunidade, vamos dizer assim, graças ao entendimento um pouco mais facilitado do espanhol, de ser uhum. representante da turma, né, da sala de, Isso. de aula. E há um tempo, né, eu entrevistei uma estudante de medicina também, mas ela era da Nicarágua. E aquela vez que eu fiz a coletânea de país, eu entrevistei essa menina da Nicarágua. E ela teve uma característica da qual você me lembrou muito bem, que é a característica da liderança. Né? São pessoas dadas a desempenhar papéis de liderança. Você colocou uma pontuação aqui, colocou um ponto muito importante, que o acolhimento. Né? A professora te convida para fazer parte de uma comida dela. Ela não está Uhum, obrigada a fazer isso, mas ela te acolhe dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, você pensa a futuro, como resolver uma problemática local. Você poderia uhum, muito bem, como a gente conversava previamente, inclusive antes da gravação, criar isso aqui, criar uma empresa aqui, mas não é apenas um benefício econômico que você está perseguindo. Você quer dar solução a uma problemática local. Vai uhum, ter um retorno econômico, com certeza, mas isso deixa claro que você talvez, além de ter aperfeiçoado no conhecimento na área de medicina, além de direito, você impulsionou algo pessoal, algo particular de você como pessoa, que é a visão panorâmica de um problema. Não convém a você, no momento, pensar nessas coisas, mas você já está vendo para frente. Você quer colocar, deixar um legado ali. uhum, Seja, no momento você colocou o exemplo da endoscopia, mas na minha lógica não é apenas a endoscopia, porque vão aparecer 10 empresas que fazem endoscopia, mas você, como está olhando sempre a carência de uma localidade, você vai encontrar outros pontos dos quais você vai aportar.
e vai sentir a necessidade, já tem endoscopia, mas não tem isso aqui, eu vou colocar, vou trabalhar para que seja possível. Isso é bom, uhum, porque imigrante, ou problemática de imigrante, não é só língua, cultura e comida, ou uhum. passagem de ônibus, não. É como é que eu posso aportar esse país. Eu sinto também essa, às vezes eu sinto essa, assim, uma pitadinha de dever com o Brasil. O que que eu posso fazer aqui que me deixe contente com uma labor humana, né? Digamos assim, Uhum. conectada ao que eu faço. Eu acho que dessa forma você sentirá com o Paraguai, né? Sente essa, não é uma dívida como qualquer uma, é um agradecimento que você gostaria de ter a Isso. oportunidade de retribuir Uhum. ao país. É verdade. Eu nem tinha percebido dessa maneira, porque você realmente passa a ter um carinho, como eu falei, eu voltaria. Mas se você olhar para você falar para um brasileiro, falar assim, olha, tanto que a vaga para mais médicos só tinha uma vaga para Guaíra. Se você colocar, ninguém quer ir para ali. Mas é porque não teve a oportunidade, vamos dizer assim, acha que é interior do Paraná e o interior do Paraná é ruim. Mas foi um dos lugares em que eu fui mais feliz e voltaria, né? Mais uma vez, lá era tríplice fronteira, só que Uhum. era Guaíra, no Paraná, Mundo Novo, que é no Mato Grosso, e Salto del Guairá, que era do lado do Paraguai, outra fronteira de comércio, tudinho, tudo assim. E também lá tinha antigamente as Sete Quedas, né? Também tem cassino, tem aquelas mesmas lojas Uhum. bem conhecidas de Cidade do Leste, só que lá, como a população é menor, é mais fácil para estacionar. Então, eu dizia assim, olha, eu consigo estacionar fácil, né? Então, era gostoso isso na cidade. Antes de ir para lá, tinham me dito assim que lá não tinha nem internet. As pessoas falavam tão mal, nossa, tu tem coragem de ir para o meio do mato, do nada, que loucura! E eu não tinha pesquisado. Quando eu cheguei lá, tinha Burger King, né? Que interior é esse? Né? Que você tem o Shopping China com Burger King aqui dentro. Então você não tem que ir pelo que as pessoas falam, porque realmente cada um tem sua experiência. Não ir com o preconceito que os outros têm, né? Não deixar se cegar por isso ou deixar cortar com as asas por isso, porque o medo ele realmente impede muito. E quando as pessoas começam a falar isso, a gente acaba deixando de viver boas experiências, né? Por exemplo, a professora convidou, eu aceitei, né? Mas eu também sempre fui aquela pessoa assim, não por interesse, mas quem tá o meu. Eu sempre andei com a minha garrafinha de café. Quer café? Quer café? Quer café? Quer café? E, de certa forma, isso faz uma amizade entre aquelas pessoas. Né? Claro. Jesus Cristo mesmo, eu digo, chamava os discípulos ali para comer. Quando você está comendo, tem uma interação diferente. Né? A pessoa começa a conversar mais, acaba soltando mais alguma coisa. Tem É, não é uma retribuição a palavra, tem uma interação necessária que ela alimenta a alma, mas tem também uma estratégia por trás dela, que é no momento que você faz o café. aham, E a interação ela vai existir independente do café. Você vai trabalhar, você conhece as pessoas, você interatua, mas o detalhe de você fazer um café e oferecer já é uma estratégia, sim, mas ela não é uma estratégia maldosa. Ela já é uhum. natural da pessoa. Porque o É, outro não andava com a garrafinha do café e era só você. É diferente. aham, Qualquer poderia ter feito isso atrás de um interesse. aham, Todos estamos atrás. Não. Na verdade, é uma questão de atitude, né? Você, por exemplo, fazer essa atitude de ter amabilidade com as pessoas, fazer trabalho de enfermeira quando não era sua responsabilidade, fazer registro quando não era a sua responsabilidade, chegar 2 horas antes na época da residência que não era sua responsabilidade. Isso, se não é estratégia no sentido de um bom caráter ou umas boas intenções, me uhum, diga quem com más intenções acorda 2 horas antes para chegar no trabalho. Ninguém vai fazer isso. Ninguém. uhum, Tudo pelo contrário que alguém faria dessa maneira. Eu queria reforçar essa questão para encerrar, uhum, porque a conversa começou com as palavras do teu pai, do teu irmão, uhum, de aproveitar e fazer medicina. E uhum, ao longo se passaram 7 anos
como foi essa volta e olhar para eles, conversar com eles sobre toda essa caminhada, diploma em mão, de e dizer: "Bom, eu fiz, tá aqui, é uma meta familiar também, porque os seus pais foram em diversas ocasiões para lá e isso é uma retribuição para todos, não é apenas para você, perdão". Então comenta um pouquinho como foi para você encerrar essa meta, de Eu, maneira completa. eu digo assim que o meu pai, para ele, vamos dizer assim, é uma vitória também, né? Porque não foi fácil, ele teve que trabalhar mais, né? Ele não precisava ir para o interior, porque no interior ganhava mais, foi trabalhar no interior. Eu não cheguei a conversar de forma clara, né? Mas é mais uma pessoa podendo realmente dar assistência para a família, né? É uma nova oportunidade, é uma nova porta que se abre, né? Não é nada fácil, como eu falei, assim, se ilude quem acha que medicina é fácil, você quer ser rico, se torne empresário, comece a trabalhar com tecnologia, com outra coisa. Medicina é trabalho duro, é trabalho humano, você está lidando realmente com vidas, é dedicação, é tempo, você perde sono, você perde a jovialidade, mas e se você realmente não tiver amor pelo que faz, você não vai fazer bem feito, né? É, eu digo assim que ainda bem que eu fiz. Hoje em dia eu gosto do direito, né? Estava fazendo, mas eu não seria tão feliz quanto eu sou agora. Eu não me imagino trabalhando com outra coisa, tanto que eu ainda nem comecei a trabalhar na cidade, agora é dia 18, dia dos médicos. Eu recebi a mensagem de uma amiga que mora em Santana, ela disse assim: eu falo para todo mundo que vai chegar uma médica das mais humanas que eu conheço. Santana vai estar ganhando um presente. Então, quando tu escuta isso, é extremamente satisfatório. É uma honra, tu te sente vivo, né? Dá vontade de trabalhar mais, dá vontade de estudar mais, apesar de todas as dificuldades. Ainda tem revalida, né? Tem que acordar cedo, levantar para trabalhar, enfim. E é isso. Mas, no geral, assim, ainda não conversei para saber, né? Eles ainda não me falaram nada, mas eu tenho certeza que é, meu pai está muito feliz, né? E ele formou, na verdade, duas pessoas, né? Um enteado dele e eu, né? Então, são aí que o cara foi mais guerreiro ainda. Exatamente. Eu vi uma comediante que ele é humorista mais que comediante, mas ele fez uma ele fez um comentário sobre o pai dele, né? Na época que ele fez o comentário, ele falava da ele era uma pessoa sem sonho. Ele sempre foi uma pessoa sem sonhos e que um dia o pai dele tinha morrido, né? Situações da vida. E ele entrou no Facebook do pai. Então, como ele era uma pessoa sem sonhos, ele sobre si mesmo, ele não tinha muitas expectativas de como as pessoas enxergavam ele, por ele ser uma pessoa despreocupada com o entorno. Então, ele Uhum, começa a ver no Facebook do pai que o pai divulgava os shows dele, onde ele ia fazer shows de stand-up. uhum, E, e para ele, isso o impactou muito, porque ele não se enxergava dessa forma, que o pai se orgulhava tanto por ele, né? Porque nunca conversaram sobre isso, mas esse momento ele teve essa reflexão e ele entendeu que seja qual fosse o caminho que ele tivesse seguido, ele estava continuando o sonho do pai, porque o pai sempre quis o melhor para ele e a partir daí a impressão sobre as coisas mudou para ele. E para mim também, que eu fui um ouvinte do que ele estava falando, porque certamente a gente querendo ou não e fazendo algo ou não em função de continuar um sonho, as decisões que a gente toma para ir para frente, elas de alguma forma estão conectadas aos sonhos dos nossos pais. A gente a continuidade de um sonho. Então, como eu falo assim, porque seu pai te ajudou, contribuiu com o enteado dele também. Então, você vai replicar isso na sua vida. Infinitamente. Você vai ser uma replicadora dessa experiência de vida, vai ajudar outras pessoas
Isso tem conexão, isso tem explicação. É Isso é verdade. humanidade. Isso é humanidade. Não é interesse. É humanidade, é uma condição que nos conecta uns com os outros, independente da língua. Uhum, Independente da língua. A gente só faz um match, como falam aqui no Brasil, de uhum, a gente sorrindo se entende se a gente não falar a língua, mas a gente se entende desde que a empatia seja a nossa ferramenta direta. uhum. Bom, Waila, eu fico feliz de você ter participado. Só queria, mais uma vez, te agradecer e Eu que escutar algumas agradeço também. palavras, comentários que você queira deixar, em especial para esses brasileiros que estão ali nessa situação, né, de tomar uma decisão que Eu, inclui um país como o é, seu. eu vejo que muitos colegas que passaram quando a gente está no país, a gente não tem essa perspectiva de que vai ser bom, né? Que tá ali fazendo prova, tá estudando, às vezes não tem condições de fazer o que quer, tá à vontade de sair, não pode, vive aquela alimentação controlada, né? Quem está estudando fora tem que conseguir passar, tem que estar se preocupando já com revalida. Eu digo, aproveita um dia de cada vez. Vocês realmente vão sentir falta, né? Claro que vão ter experiências melhores, mas apesar de toda a dificuldade, vão sentir falta porque é muito bom. Nunca vão esquecer daquilo. É como eu falei, a gente está no paraíso e não sabe. E aproveita para viver bem o paraíso e sempre fazer amizades. Tenha pelo menos um amigo. Hoje em dia, eu fiz mais do que um amigo lá, né? Eu vou fazer o curso do Mais Médicos em Salvador. Uma das médicas, uma outra amiga, quando souberam que eu vou para Salvador, elas disseram: então a gente vai se encontrar lá. Eu vou comprar a minha passagem das férias para te ver, né? Vou comemorar meu aniversário Oi? perto de ti. Então, assim, façam amigos, aproveitem, não olhem com o olhar da dificuldade, olhem com o olhar da oportunidade, realmente, e que vai ficar mais leve, vai passar mais rápido e depois que vocês vão sentir falta. É isso que eu digo para os colegas que estão lá no Paraguai, né? É bom, aproveita, aproveita que é muito bom. Oi. Então, pessoal que assistiu o episódio, espero que a experiência da Waila e os comentários que a gente teve aqui contribuam para transmitir essa sensação de meta concluída, mas o mais importante é a vontade, a disposição de tomar ou dar esse primeiro passo, na verdade. Escutem, como a Waila comentou, inclusive, que sair do Amapá para o outro lado do país, no início poderia ser uma coisa muito incerta, mas ao final acabou sentindo saudade do queijo, do frio, do vinho, do ambiente. Então são coisas que talvez você, não estou falando que você vai gostar primeiro, mas são experiências que você merece viver, merece passar por elas e você mesmo não vai se negar a essa experiência, não permita que seja você que negue. É uma coisa é o externo, mas você se negar a tomar essa decisão não é justo nessa vida. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio, como sempre. Deixem aí o comentário, façam a sugestão de temas ou assuntos que você gostaria de trazer ou de ver aqui no canal. E é isso, tá bom? A gente se encontra em mais um novo episódio na semana que vem.